Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Um evangelho curto que, quando a gente olha para esse evangelho, pode parecer que nos confundam aqui as palavras, mas Jesus aqui, ele não está dizendo outra coisa, ele não está falando outra coisa a respeito da vida espiritual. É disso que Jesus está dizendo. Então, vamos começar a nossa meditação do final do Evangelho para o começo. O final do Evangelho está dizendo assim: pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem, até o que ele pensa ter, será tirado. Ora, essa palavra é uma das palavras que no início da minha caminhada me intrigava muito. Quando eu olhava para essa palavra, eu falei: o que Jesus está querendo dizer com isso? Aquele que tem será dado e terá ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele pensa ter. Ora, não é outra coisa. Quando nós olhamos para o desenrolar da vida espiritual, nós vamos ver o seguinte: primeira coisa, que todos os doutores da igreja, os mestres espirituais, eles dizem a mesma coisa. Na vida espiritual, o não avançar é retroceder. Então significa assim, que não existe estacionar na vida espiritual. Ou nós vamos para frente, e se nós não estivermos avançando na vida espiritual, significa que nós estamos retrocedendo. Não existe um estacionar, tipo, cheguei, estou aqui, pronto. Não. Todos os mestres espirituais, os doutores da igreja, são unânimes em dizer isso, que na vida espiritual, nós vamos só para frente. A palavra de Deus é clara: o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, ou seja, nos empurra para frente. Sempre mais. Sempre mais. A caridade, ela poderá crescer e ela crescerá exponencialmente em nós, enquanto nós vamos dando abertura e nós vamos correspondendo a esse amor de Deus por cada um de nós. Então esse é o primeiro fato. Mas voltando ao Evangelho, isso que Jesus termina dizendo aqui, bom, como nós fazemos então crescer a vida espiritual? Então é isso. Como nós vamos fazer crescer? Veja, no batismo nós recebemos o organismo sobrenatural, um organismo espiritual que nos faz capaz de viver a vida de Deus, porque nenhum de nós é capaz para isso. Agora, nós esquecemos muitas vezes que a graça que nós recebemos no santo batismo, que nós chamamos em teologia, ou quando a gente estuda isso, é a graça suficiente, ela não é nos dada na ordem da operação. Isso significa dizer que se eu não colaborar e se eu não fizer nada, nada acontece. E aqui tem uma imagem que a gente pode comparar isso. É a parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para um e deu 1 para o outro. O que tinha 5 lucrou 5, o que tinha 2 lucrou mais 2, e o que tinha 1 enterrou o talento do patrão. E no final ele recebe uma bronca, chamando ele de servo mau e preguiçoso, e o Senhor arranca aquele talento que ele tinha. Ou seja, a parábola dos talentos responde essa palavra de Jesus hoje.
até aquilo que ele pensa ter, porque na realidade aquele talento não era dele, ele estava administrando para o patrão, não é coisa nossa. Então a graça que a gente recebe de Deus não é por mérito, a palavra já diz, é graça. É graça, Deus nos deu a graça, é dele, vem dele, é ele que nos dá esta capacitação, mas atenção, o Senhor nos dá, mas ele espera que a gente faça o 1% que cabe a nós. E se nós não fizermos o 1% que cabe a nós, até aquilo que ele nos deu, que é dele, por isso que ele diz assim, até aquilo que ele pensa ter, porque às vezes a gente acha que isso é nosso. E é terrível, né? Quando a gente acha que os dons de Deus são nossos. Que a graça de Deus é algo que está confinado ao nosso poder e que a gente consegue manipular, né? Até mesmo na oração, né? Nós não oramos para dobrar a vontade de Deus. Nós oramos para receber de Deus na oração aquilo que Ele já determinou nos dar por meio da oração. E quem diz isso? Quem diz isso é o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos diz que Deus determinou nos dar coisas através da oração. Então nós não oramos para dobrar a vontade de Deus. Nós oramos para receber de Deus aquilo que Ele já determinou nos dar. Então, veja, é isso. Então nós precisamos fazer o quê? Colocar o carro em movimento. Nós recebemos um presente maravilhoso, irmãos. No santo batismo, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos os dons do Espírito, nós recebemos as virtudes teologais de fé, esperança e caridade, junto às virtudes cardeais, nós recebemos um grande presente de Deus que nos faz capaz de Deus. Agora, como nós vamos então aí lucrar as graças atuais? Aqui que está o detalhe da coisa. Então, crescer e multiplicar os talentos para que seja plenamente manifesto e conhecido, é a gente colocar esse carro em movimento. E como fazemos isso? Bom, através de duas coisas. Através de oração e através de sacramento. Não tem outro caminho, não existe outro caminho mais eficaz do que esse, deixado por Jesus, e que passa pela igreja. Por isso a Lumen Gentium diz que a igreja ela é sacramento universal da salvação, ou seja, aquela salvação de Cristo passa pela igreja, porque é da igreja que a gente recebe os sacramentos. Por isso nós não vamos ao altar e comungamos como um self-service, mas nós recebemos no ministro da igreja, aquele que está ali, né? É da igreja que a gente recebe. Por isso a gente não vai lá e vamos montando o self, não. Por isso nós não comungamos por nós mesmos, nós recebemos da igreja. Olha que maravilha, né? Porque passa pela igreja essa salvação de Cristo. Agora, e os santos são unânimes dizer isso, ninguém se salva sem rezar, e sem rezar muito, meus irmãos. Então é oração e vida sacramental. Agora, no quesito oração, eu gostaria de dizer o conceito de oração que está colocado aí. Oração aí para ganhar graças atuais ou para exercer a nossa fé. Porque é assim, né? Uma pessoa que sabe dirigir, quando ela está dormindo, ela não perde o hábito de saber dirigir. Mas naquele momento, ela não está exercitando o hábito de dirigir. Então a fé, assim, a fé continua conosco. Mas nós vamos estar exercitando a fé quando nós estamos rezando. Rezando. E oração aqui é aquele conceito de Santa Teresa. É o conceito de entra no teu quarto e fala ao teu pai que te escuta no segredo. É isso. É isso. Então, é na oração assim que nós recebemos as graças de Deus. Mas veja, a oração, ela precisa ser alcançada naquilo que a gente pode dar de melhor. Então, Santa Teresa diz que a oração ela precisa ser com atenção,
que a oração vocal ela precisa ser a mesma que a oração mental, e Santa Teresa, isso é uma cantilena para ela, porque ela volta a falar nesse assunto várias vezes, porque ela não consegue entender, e ela diz que aquele que mexe os lábios sem estar com atenção a Deus, ela diz que não está fazendo oração, né? Essa oração é meritória, ela é impetratória, sim, mas ela não acaba realizando aquilo que é a maravilha. Santo Tomás diz que a oração ela produz 3 coisas em nós, né? Os efeitos da oração, ela é impetratória, ou seja, é uma oração de intercessão. Ela é meritória, e até mesmo quando a gente faz ela não com tanta atenção, ela continua sendo meritória. Mas existe um terceiro efeito da oração, em que poucos de nós às vezes chega, que é o de refeição espiritual. É Santo Tomás de Aquino que diz isso. E esse efeito da refeição espiritual é aquela oração que a gente faz e que ela nos refaz. E não só nos refaz, mas ela comunica para a gente as graças atuais. Então é preciso rezar com atenção, né? Sabendo que aquele que nos ama está ali. Buscar a atenção, buscar a presença de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela é insistente com esse negócio da distração, né? Ela não entra na cabeça dela, não é concebido por Santa Teresa alguém que está buscando a presença de Deus está distraído, né? Então nós já temos aí esse combate, né? O Catecismo diz lá no número 2019 que a oração ela é um combate. Contra quem? Né? Contra nós mesmos. O combate da oração é contra nós mesmos, contra as nossas distrações, contra o barulho que há dentro de nós. Então nós precisamos aí, né, fazer crescer. Então aquele que tem será dado e terá ainda mais. Terá mais o quê? Graças atuais, muitas graças atuais. Então nós vamos crescendo, e quando nós fazemos isso, nós crescemos na santidade. E crescer em santidade não é outra coisa que não crescer nas virtudes, especialmente nas virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Isso é santidade, né? É crescer nas virtudes. Então nós vamos tendo e tendo ainda mais. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Porque quando a gente não exercita através da oração, e aqui fica muito claro tudo então agora, porque se a gente não reza e se a gente não tem uma vida sacramental, significa que nós não estamos gerando essa graça. Então, oração, meus irmãos, oração. O Evangelho de hoje nos convida a isso, nos convida à oração, nos convida ao crescimento na vida espiritual, especialmente no mundo tão desvirtuoso, onde as virtudes estão sendo algo muito raro na vida dos cristãos. Nós precisamos pedir a Deus o crescimento nas virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.